Tudo bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos científicos, beleza? Hoje a gente vai falar sobre umas grandezas físicas, tá bom? Diferenciar, né, algumas coisinhas aí que podem parecer muito semelhantes, mas que ao longo desse estudo a gente vai ver que existe uma diferença entre elas, tá bom? Tirar dúvidas, fazer exercícios e aprender cada vez mais, certo? Vou diminuindo aqui um pouquinho, porque o que mais importa é o estudo e não o meu rosto, né? Bora embora. Olha só, gente. A pergunta principal da aula é o que é calor? É óbvio que com base nessa pergunta a gente vai ter outros conceitos a trabalhar ao longo da aula de hoje e também na aula que vem, certo? A gente vai se balizar, né, com relação a isso e daí a gente vai seguir com esse estudo, beleza? Então, bora seguir, né? Bora simbora. A outra questão seria, né, qual seria a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica? E aí? Primeiro, né, vocês vão ter que, assim, me responder o que seria calor para você, né? Você, tá muito quente. Sim, mas de que forma você pode definir esse calor? E a segunda questão seria essa, né? Qual seria a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica? Beleza? Vocês vão ver que a gente vai iniciar a aula com essas perguntas, mas que agora a gente vai tentar sanar essas dúvidas. Beleza? Bora embora. De forma a dar uma definição, a gente tem o seguinte, que o calor, tá, é a energia térmica transferida entre dois sistemas ou corpos, sejam eles gases, líquidos ou sólidos, devido a uma diferença de temperatura existente entre eles. Bora lá, não precisa se apegar a isso não. O que seria calor? Então, primeiro, o calor é um tipo de energia também. Então, a gente vê lá a energia luminosa, né? A gente vê a energia térmica, que seria o calor, tá? Toda vez que a gente percebe um corpo esquentando ou um corpo esfriando, significa que ele está ganhando calor ou perdendo calor, certo? Então, é essa a lógica. Energia cinética ou energia mecânica, né, que faz com que os corpos se movimentem. Então, toma por essa base. O calor é isso, é a energia térmica que pode ser transferida para um corpo ou para um sistema. Beleza? Bora embora. Já a temperatura ela é definida então como a medida da energia de movimento dos átomos e ou moléculas que compõem um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Então, bora lá para não confundir. O calor é a energia térmica. E o que seria a temperatura? Seria a medida desse movimento, a medida dessa agitação de moléculas. Então, toda vez que a molécula, que uma determinada molécula, ela começa a ganhar calor, receber energia térmica, ela começa a se agitar bastante, certo? É só você pensar numa água que você pega lá e vai colocar no fogo para fazer o café. Antes dela ganhar calor, né, antes do fogo começar a aquecê-la, ela tá tranquilazinha, quietinha lá na panela. Quando começa a aquecê-la, ela começa a se agitar bastante. E daí a gente tem, né, 3 escalas, né? Tem mais, na verdade, mas as 3 principais são essas, certo? Para verificar a temperatura. A gente tem a mais usada, né, aqui, obviamente, Celsius, tá? Os graus Celsius, vocês já devem ter escutado falar, certo? Você tem também a escala de Fahrenheit e a de Kelvin, certo? Que é um F e um K. Você consegue observar que há uma diferença entre essas escalas, tá? Enquanto que o grau Celsius, 0 graus Celsius, vai equivaler a 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin, tá? O grau Celsius, o 0 grau, melhor dizendo, absoluto, tá? Vai estar lá na escala de Kelvin. O 0 grau absoluto de Kelvin seria menos 273 graus Celsius e menos 459 de graus Fahrenheit, né? Não que não possa haver temperatura abaixo disso, mas, né, é o que se coloca dentro da física como o zero absoluto, né? Onde teoricamente não se chegaria abaixo disso. A gente vai fechando essa aula por aqui e vai dar continuidade na outra aula, beleza? Tamo junto.
Calor, temperatura.